pessoal, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao blog de Literatura Prática. Meu nome é Daisy Mendes, sou diretora desse projeto. E hoje eu vim falar com você. Bom, pessoal, hoje eu vim falar com vocês uma questão muito importante, que é a questão da literatura, da leitura infantil, né? Várias vezes eu venho bater nessa tecla aqui nesse canal, né? Falando várias vezes sobre a leitura infantil, sobre essa importância, né? Esse assunto que é tão relevante. Então, pessoal, o que eu vim falar aqui hoje, exatamente? Hoje, especificamente, eu vim tratar a respeito de quais livros o meu filho deve ler, quais livros o meu filho precisa, como é que eu devo incentivar meu filho a ler, de uma forma mais explicativa e mais clara, para que seja acessível a todo mundo entender, né? Bom, pessoal, vamos começar a entender, né? Vamos começar a entender o seu filho. Qual é a idade do seu filho? Digamos, se o seu filho tem de 1 a 3, 4 anos, você vai agir com ele de uma forma em relação à leitura. Se o seu filho tem de 5 a 6 anos, vai ser outro tipo de leitura, certo? Se o seu filho tem de 6 a 7, 8 anos, 9 anos, vai ser outro tipo diferente. Então, a gente tem que entender, primeiramente, essa questão da faixa etária, certo? Segundo, já vou começar ressaltando que literatura clássica não é para criança, porque não vai funcionar, certo? O seu filho é uma criança e você precisa aprender a respeitar as fases do teu filho, certo? Então, o que é que a gente vai acontecer aqui? Você vai analisar a faixa etária do teu filho. Digamos que o teu filho tem de 1 a 3 anos. Daisy, como é que eu vou incentivar uma criança de 1 a 3 anos a ler? Gente, não é bicho de 7 cabeças, tá bom? Porque é o seguinte, a tua criança que tá nessa fase ainda é um bebê, né? Venhamos e convenhamos. E como é que eu vou incentivar essa criança de 1 a 3 anos a ler? Muito simples. O que é que você vai fazer? Você vai ler sempre, certo? Você tem que ser o exemplo para sua criança. Isso para essa idade, mas para todas as idades, certo? Se você fica dizendo, batendo na tecla, filho, lê, 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 e você não lê, não vai funcionar, certo? Você tem que ser o exemplo da criança. E nessa idade vai pesar mais ainda, né? Porque a criança, ela não vai saber ler. Mas por que tem que incentivar a leitura? Porque a criança já vai começar a se acostumar com o livro. Então, o que é que você vai fazer? Você vai comprar livros para sua criança nessa faixa etária de 1 a 3 anos. O que é que você vai fazer? Livros ilustrativos, livros em alto relevo, certo? Isso ajuda bastante. Você vai comprar e você vai ler com ele, certo? Você vai ler para ele. Isso já vai incentivar esse bebezinho aí a futuramente ele criar esse gosto pela leitura, certo? Então, vamos começar mais para frente. A de 4 anos para frente, digamos de 4 a 6 anos. De 4 a 6 anos, Daisy, o que você me recomenda? Vai depender da sua criança. Sua criança sabe ler? Entendeu? Talvez aí aquela criança esteja começando a entrar no primeiro ano, talvez não. A criança de 4 a 6 anos, você vai funcionar da mesma forma do que de 1 a 3 anos, certo? A criança de 1 a 3 anos, você vai servir o exemplo, né? Você vai incentivar, você vai mostrar para ela que a leitura é divertido, que a leitura é uma coisa prazerosa, certo? Vai comprar livros. Essa idade eu recomendo você já ir com a criança, você já ir numa livraria. Você vai na livraria com aquela criança, você vai comprar, entendeu? Um livro com ela. Ah, filha, o que é que você quer? Ah, mamãe, eu quero esse. Você compra, entendeu? E aí a criança vai ver que aquilo é uma coisa divertida. Por mais que ela não saiba ler naquele momento, você senta com ela, entendeu? Você vai já introduzindo ela nesse mundo de leitura, certo? Então, é isso que você vai fazer. Então, eu vou deixar mais claro. De 1 a 6 anos, né? Esse ciclo de exemplo, entendeu? Esse ciclo de exemplo, comunhão na hora da leitura, diversão. Ó, dá super certo, ok?
Agora vamos falar dos 7 anos. Os 7 anos já é a idade que eles já estão entrando no primeiro ano da escola, né? Quem tá entrando no primeiro ano, né? Você já deve estar sabendo ler, já deve estar aprendendo. Vamos colocar de 7 a 8 anos, né? Essa criança que tá entre 7 a 8 anos, ela já sabe ler, né? Provavelmente. E a criança de 7 a 8 anos, você vai apresentar para ela um gibi, certo? Se você tiver uma menina em casa, olha, amor, a revistinha da Minnie, o gibizinho da Minnie. O gibi, ele tem alta importância nesse desenvolvimento, certo? O gibi, ele é muito importante no desenvolvimento dessa leitura, certo? Então, o que é que você vai fazer? Dá um gibi. Meu conselho, como escritora, dê um gibi pro seu filho. O gibi, ó, ele é nota 10, porque ele é ilustrativo. Outra coisa, quando você for dar um presente para sua criança, eu recomendo que você dê um livro ilustrativo. Não dá aquele livro que não tem uma imagem, que não tem uma ilustração. Não dá, certo? Você traz essa imagem porque isso vai alimentar a criatividade da sua criança, dela imaginar aquela situação, né? Então, assim, isso já é muito legal, já é muito bom, certo? Vamos agora entrar no ciclo dos 9 e 10 anos. 9 e 10 anos. Deise, o que você me recomenda? Bom, gente, o que eu recomendo de 1 até os 7 anos é aquilo de um gibi, entendeu? Um livro mais ilustrativo, um livro mais que realmente introduza a criança na história. Aquele negocinho curto, pelo amor de Deus, não vai comprar livro grande pra criança não, que a criança não vai ler. A menos que seja tipo um compilado de histórias, compilado de conto de fada, aí você compra. Mas não sendo um livro com uma história muito extensiva, a criança não vai ler, tá? Ela vai encostar. E você vai estar jogando seu dinheiro fora. Então, o que eu recomendo? Livros curtos e ilustrativos. Quando a criança já está entrando nos 9, 10 anos, as menininhas aí já vão estar se interessando mais pelo romance, né? Acredito eu. Os meninos de 9, 10 anos já vão ter outros interesses. Então, o que é que você faz? Se você vê que a sua criança tem essa questão, se você vê que ela consegue, você pode até comprar para ela um livro sem imagem, né? Colin Hoover, eu acredito que é muito bom, entendeu? Para as meninas, principalmente, porque as meninas amadurecem mais rápido. Mas os meninos você já compra uma coisa que fala mais sobre ação, sobre gibi e tal. Você já vai incentivando dessa forma, certo? De 10 anos para frente, agora, né? Vamos falando das crianças de 10 anos para frente. 10 anos para frente, eu já recomendo, vamos botar dos 10 até os 12, essa mesma área, certo? Você vai, acho que já vão estar lendo ali uns livros mais longos, um pouquinho mais longos, não enormes, mas um pouquinho mais longos, entendeu? E é sempre aquilo, deixa o seu filho escolher o que ele quer ler, não vai meter uma literatura clássica, não vai dizer assim, ei fulano, você vai ler 4 horas por dia, você vai ler 2 horas por dia. Não faz isso que você vai sufocar e a leitura vai ser traumática. Bom, gente, agora que a gente tá chegando aqui no final do vídeo, eu tenho algumas recomendações para vocês, né? Eu separei alguns livros, certo? Que eles são ótimos para criança. Eu separei em todas essas faixas etárias explicadas aqui no vídeo, certo? E aí, eu separei e eu vou estar mandando o link para vocês, né? Se você gostar, se a sua criança gostar, eu vou estar mandando, certo? Especialmente lá na Amazon, tem preços ótimos para livro também. Se você quiser chegar, né? Tipo, meu livro aqui, queria comprar um livro pro meu filho, mas não quero sair de casa. Você vai lá no aplicativo da Amazon, certo? Os preços estão ótimos. E eu vou estar mandando links para vocês de alguns livros. Se o seu filho gostar, se o seu filho se interessar, se você se interessar também, aí você compra lá, certo? Você vai comprar comigo. E é isso, gente. Vocês vão amar. Esse link, eu vou estar deixando o link de alguns livros
mas vai ter lá no blog de Literatura Prática, lá no Instagram. Então, é importante vocês seguirem lá também, tá? Um beijo! Gente, uma coisa importante que eu esqueci de ressaltar, se vocês estiverem precisando de livro para o filho de vocês ou de qualquer tipo de livro, entre em contato comigo no Instagram, certo? Vai nesses perfis que estão aparecendo aí na tela de vocês, que vocês vão conseguir entrar em contato comigo, tá? Beijo, beijo, Deus te abençoe.